Olá, natural de Palmitinho, no interior do Rio Grande do Sul, casado com a dona Rosemary, pai da Kelly Rebeca e da Dara Caroline, filho do senhor Manuel, infelizmente falecido, mas filho do senhor Manuel, e também da dona Maria Horaci. Isso. Ele é evangelista, é empresário, e hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo e irmão em Cristo, pastor Ivo, Ivo de Castro, mas conhecido como pastor Ivo, né? Isso. Mas para mim é uma alegria, viu, Jairo, estar aqui juntamente contigo aqui para nós nessa conversa de peso aqui, né? Ter algum momento de conversa. Né? Eu estou muito feliz pelo convite, né? Por Deus preparar essa oportunidade. Sempre que a gente tem oportunidade de falar um pouco da nossa história, isso é muito bom, né? Então, você é uma pessoa muito simples, humilde de coração, como disse o outro entrevistado antes, né? Você é uma pessoa de um coração muito humilde, a gente aprendeu a te amar dentro de algum tempo, né, Jair? Da mesma forma. E hoje a gente te vê como um grande radialista aí, né? E agora transmitindo também um programa de TV, a gente fica muito feliz pela tua vida e pela tua família. Muito também obrigado. A gente conhece um pouco. Poxa, nos próximos 30 minutos vamos contar um pouquinho, né, dessa trajetória do pastor. Olha, eu não consigo falar só Ivo, é o pastor Ivo para mim. Vamos voltar cronologicamente no tempo. Tu és natural de Palmitinho, isso? Palmitinho. Palmitinho, a região de Palmitinho, ela é próxima... É próxima de Frederico Westphal, depois de Palmeiras do Sul. No norte do estado. No interior, né? bem interior, a gente nasceu lá, né? Num lugar humilde, com 4 anos de idade, a gente já veio para Montenegro. Ah, sim. Morei em Montenegro. Próximo aqui. Morei em Montenegro um tempo ali, né? E ali a gente cresceu, teve a infância, tudo ali. E a gente, desde dos 8 anos de idade, a gente trabalhou, né? Olha só. Então, com 8 anos de idade, eu já saí de casa para trabalhar num lugar, vender pastel, né? E o meu salário era uma muda de roupa por ano. Então, a gente passou algum momento ali, né? E nesse tempo, eu trabalhei como vendedor de pastel, engraxate de sapato, vendedor de jornal, de picolé, de maçã, enfim, a gente teve vários tempos ali, né? Brincar mesmo, sobrou pouco tempo. Sobrou pouco tempo, de infância mesmo, de tu conviver na infância, participar, devido à dificuldade, né? Meus pais eram bem humildes, então condições financeiras eram baixas. O seu Manuel é falecido há quanto tempo? Ele já está há mais de 20 anos falecido, né? Meu pai. E um homem muito guerreiro, lutador. Aí nesse meio tempo separou da mãe, aí teve uma trajetória, a mãe então ficou com nós, filho pequeno, né? Sim. Daí foi tudo difícil. E aí mesmo que o filho tem que ajudar, né? Daí tive que ajudar e tal, enfim, eu saí para trabalhar, para conseguir alguma coisa na vida, né? Lutar, então sempre foi o meu objetivo, né? Já trabalhar para conquistar alguma coisa. Então nesse momento a gente veio para Portão, tive um tempo em Portão. Sim. E depois, aqui do ladinho já. Bem, do ladinho aqui. Depois vim para Novo Hamburgo. Sim. Morei algum tempo em Novo Hamburgo. E hoje nós temos há mais de 17 anos em São Leopoldo. São Leopoldo, né? Que a minha esposa estava... Recente tinha ganhado a minha filha, que hoje ela está com 17 anos e pouco, né? Já tá no primeiro serviço dela fazendo um teste, né? Então eu creio que... E a gente então começou a trabalhar de uma forma muito intensa em todas as áreas da vida. Fui vendedor de vassoura há muito tempo, né? Palmilhei, às vezes eu fazia 20 quilômetros por dia, trabalhando, vendendo vassoura, né? Para ganhar o pão de cada dia, né? Então a gente foi indo, foi batalhando pela vida e hoje Deus tem nos dado uma empresa, a gente tem trabalhado, né? Amém, né? E a gente já trabalhou como componente de calçado, na realidade a empresa é como componente de calçado. Só que a gente trabalha na área hoje de vendas de cama, mesa e banho, né? Eu trabalhei de promotor de venda também, tive um tempo de 6 anos aproximadamente, trabalhando como promotor de venda de uma empresa de lingerie. Aí tinha 360 vendedores, a gente largava, enfim, a mercadoria. E hoje eu estou trabalhando para mim, né? Trabalhando para mim, com a minha empresa, né? Me virando e temos lutando pela vida, né? Tá certo. Mas, graças a Deus, trabalhando sempre. Isso né? é importante. E já na fase adulta, o senhor conheceu a irmã Rosemary com quantos anos? A Rosemary eu conheci quando eu tinha... Hoje nós temos 18 anos junto, né? 18 anos nós temos junto. Eu estou com 44,
Tinha uns 25, 26 Isso, anos. 25, 26 anos, né? 26 anos claro. Que eu conheci ela, né? E a Igreja Assembleia de Deus? Bom, a Igreja Assembleia de Deus... né? A partir de que momento entrou na sua vida? Ou seus pais já? Na realidade, que marcou mesmo a minha história, porque antes eu tive um período de queda, né? Mas há 17 anos e pouco, a gente vem servindo a Deus, né? Sim. Eu tive congregando, atendendo igreja no campo da Charlau. Correto. Atendi ali entre 8 anos, 7 a 8 anos de tempo de congregação que eu atendi ali. A gente fez um trabalho e depois fomos para São Leopoldo trabalhar com o pastor, o presidente da convenção, o pastor Adalberto Santos Dutra. Hoje está em Caxias do Sul. Isso, hoje está em Caxias do Sul, né? O pastor Carlos Azeredo é o pastor presidente de São Leopoldo, que veio ali para dar seguimento no trabalho do pastor Adalberto, né? E ele é o presidente de honra de São Leopoldo também, continua sendo presidente de honra, né? É um homem muito de respeito, pastor Adalberto. O pastor Adalberto ficou à frente do campo aqui do Vale dos Sinos, de São Leopoldo. 19 anos. Eu ia dizer quase 20 anos, né? 19, você conheceu ele, claro, né? Claro, muito, né? Ele fez o casamento da minha irmã. Ainda pegou um final ali da minha adolescência na igreja, enfim. O pastor Adalberto foi um homem muito atual na minha vida espiritual e a gente aprendeu muito com ele, né? Aprendeu, foi estruturado por ele na realidade, né? Então hoje a gente tem uma base espiritual muito forte devido àquilo que a gente foi aprendendo no tempo, né? E hoje Deus nos dá o privilégio também de nós estar congregando com o pastor Carlos, servindo a Deus, né? E ali o centro de evento a gente está fazendo a obra, realizando ali com o pastor Carlos. E as suas filhas, hein? A Kelly Rebeca e a Dara Caroline, são duas bênçãos na sua vida. Duas bênçãos, elas cantam, hoje elas tocam na igreja, né? E estão estudando, né? Também a Rebeca já está no primeiro serviço. A Dara. A Dara é que está lhe acompanhando aqui no estúdio. A Dara veio me acompanhar hoje, no né? segundo bloco ela aparece um pouquinho aqui na frente da câmera. Isso aí. Isso. Mas tenho feliz aí por estar podendo... Família, né, pastor? Independente, claro, a gente sabe da importância de Deus, da religião nas nossas vidas, mas a família é a base de tudo, né? Eu acho que isso indifere de religião, porque às vezes o pessoal está misturando religião. Não é isso. Não. A família, ela é a base da sociedade, né? Ela é o maior projeto de Deus na Terra, família. Né? Para mim, família é o pivô de tudo, né? É o centro, né? Quando Deus criou o homem, né? Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora para que esteja como diante dele, né? E aí, então, a família foi constituída por Deus. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele tem muita fúria contra a família, né? Se ele puder destruir, ele destrui, né? E eu trouxe um versículo da palavra de Deus aqui, Salmo 125, também não é necessário a gente abrir a Bíblia, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esse texto da Bíblia eu carrego comigo, porque muitas lutas a gente passa, batalha, porque toda a trajetória, né, tem um percurso, e nesse percurso tu passa por momentos ruins, bons, na sua trajetória, né? Então tu vai aprendendo a confiar no poder da palavra de Deus e ser fiel. E o maior projeto de Deus é um homem ter caráter, né? Dignidade, posição, né? O nome hoje, ele tem muito valor, né? Porque uma pessoa sem credibilidade, ele não tem crédito para nada. Infelizmente, né? É bem isso. Isso, mas quando ele consegue entender o conteúdo da palavra, que nem eu tive momentos antes de conhecer o Evangelho, que tive envolvimento com droga, né? Então isso me distanciou, tive um momento que eu até dormia na rua, né? No meio de mato, né? Antes de conhecer o poder da palavra. Mas quando eu conheci o poder da palavra, então Deus me transformou. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, né? Como diz a palavra. E a irmã Rosemary, o senhor já conheceu na igreja? Não, até causalmente eu conheci ela num dia que eu estava no centro de evento. Sim. Eu estava num congresso no centro de evento e aí eu liguei para ela, né? Ficaram de me apresentar ela. E eu liguei para ela e prontamente ela disse, não, se tu quiser me conhecer, vem aqui. Olha só. E eu fui na casa dela, a gente se conheceu numa semana e na outra nós já começamos a namorar, ficamos juntos, enfim, já se acertemos. E já estão aí há 18 anos. 18 anos, 18, né? Com as duas filhonas. Com as duas filhas, abençoado por Deus. E foi um momento muito bom, viu? O casamento já foi na igreja? O casamento a gente fez na igreja. Que benção. Tranquilo, né? Que benção. O tranquilo, e a Rose sempre foi uma companheira guerreira comigo, importante, né? Porque sempre do lado de um homem tem que ter uma mulher estruturada, né? Para que os dois consigam levantar.
Então eu conheci ela no Rincão e quando eu cheguei lá a gente se acertou e tal, enfim. E de lá para cá até hoje a minha vida mudou, porque daí uma mulher estruturada, né, ela ajuda o homem a conseguir sobreviver, né, ter os seus objetivos. Né? Uma verdadeira declaração de amor você está fazendo aqui, viu? Tá parabéns, parabéns. A irmã Rose tem certeza que vai ficar muito feliz. Ela é uma benção, né, uma mulher. Legal. Isso é muito bom. Pastor, eu tenho que chamar de pastor, né? É automático isso. E justamente o trabalho na igreja, quando começou de forma efetiva, claro, né, todo mundo começa como membro, participando, enfim, mas quando é que o senhor disse, poxa, eu quero fazer algo pela obra de Deus, quero ter começar a fazer algo para o crescimento da igreja, para buscar almas, enfim? Isso começou mais ou menos 17 anos atrás. No momento que eu casei com a minha esposa, sim, eu não tive nem um ano de casado sem atender congregação. Olha só. Eu já fui direto atender trabalho. Então a gente assumiu um trabalho muito difícil, né, na Santa Marta, né, num trabalho sim, onde ninguém queria quase por causa da dificuldade. Claro. Né, tinha uns marginal, apedrejava a igreja, nossa, enfim, né, cerca caída, era uma igreja de madeira. Então a gente aprendeu a trabalhar ali na obra, amando a obra. Sim. Nesse momento eu fiquei algum tempo envolvido somente com a obra de Deus, né? Eu trabalhei na obra e Deus foi resgatando a alma, foi transformando. Aonde ninguém queria, eu assumi o trabalho, né? E Deus nos deu graça, hoje lá tem uma igreja, os irmãos estão tocando, fazendo a obra de Deus. Sim. E dali para cá, sempre envolvido com a obra de Deus, né? Sempre envolvido. Saímos de lá, atendemos 2 anos e 3 meses uma congregação, depois 2 anos e 9 meses atendemos a outra, né? Primeiro foi a Santa Marta, depois a Campestre 2 e 1 ano então a congregação da Vista Alegre no campo da Charlau. E aí de lá para cá a gente veio para São Leopoldo, claro, que Deus falou com a gente, né? E a gente veio para São Leopoldo e já se envolvemos na obra, né? Foi mistério de Deus, né? Deus preparou os meios e sem conhecer assim o pastor Adalberto, né? Mas a gente veio para ali e daqui a pouco ele já nos chamou para a obra e temos envolvido até hoje, né? Envolvido com a obra de Deus. Vamos para o intervalo, porque no segundo bloco aí sim, o pastoreio vai contar como está esse trabalho, né? À frente do centro de eventos, né? O trabalho da igreja de São Leopoldo, também na área social, importantíssimo, né? O pessoal às vezes fica, né? Lógico que o lado espiritual é importante, né? Essencial na nossa vida, mas também um trabalho social muito forte que a igreja, a Assembleia de Deus faz na cidade de São Leopoldo. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco, que volta para Funny Feelings. Já voltamos.